Muito bom dia, alunos do nono ano da Escola de Ensino Fundamental Dr. José Simões Filho, disciplina de História, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, né? Onde eu vou explicar para vocês aqui, tentar explicar um pouco do nosso assunto de hoje, que tem como tema a crise de 1929 e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, para a gente entender mais ou menos o que foi isso, né? Marcando assim o início que ficou conhecido nos Estados Unidos como a Grande Depressão, Grande Depressão econômica, né? Que assolou não só os Estados Unidos, mas também o mundo inteiro, né? E aí eu vou deixar aqui algumas considerações do que eu acho importante a gente ter em mente nesse momento, para a gente poder entender um pouquinho, né, do que foi esse fenômeno, né, esse acontecimento histórico denominado a Grande Depressão. Então, pessoal, em linhas gerais, né, fazendo aqui um apanhado de tudo, o que representa o tema a Grande Depressão, né, e a quebra da Bolsa de Valores, nós temos que entender, a gente tem que voltar um pouquinho para trás e entender o seguinte: olha, o mundo fazia 11 anos apenas que tinha saído de uma guerra mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, ela trouxe muitos prejuízos para o mundo. E 11 anos depois, em 1929, né, porque a guerra acabou em 1918, muitas coisas ainda estavam tentando se ajeitar, né, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa como um todo. A Europa estava devastada, né? E aí, se a gente pudesse prever o futuro, a gente ia ver que pouco tempo depois nós teríamos uma outra catástrofe, que era a Segunda Guerra Mundial, mas que já era avisada, que já estava avisada pelo cenário que que a Europa tinha sido deixada, mais especificamente a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial. Não seria nenhum tipo de novidade, nenhum tipo de espanto se houvesse de fato uma Segunda Guerra Mundial, e foi o que aconteceu. Mas aí a gente vai olhar para o cenário do pós-guerra, e a gente vai olhar 1929, né, que foi o início da queda, né, aonde daí se iniciou o que se chama a Grande Depressão. Professor, isso foi da noite para o dia, né? Não, gente, não foi. Como tudo dentro da história, tudo é um processo. O que é o processo? São inúmeros acontecimentos, né, se perfazendo, né, na teia da história dos acontecimentos e se interligando entre si. Então várias foram as causas. Até porque, lembrando que a história ela não é uma linha de acontecimentos, ela é o quê? Ela é uma teia onde os acontecimentos históricos eles são jogados, e aí eles vão se interligando, né? Uma coisa vai puxando a outra, que vai tendo uma causa de outra, que vai fazendo surgir a origem de outra. Enfim, a história ela é dinâmica. Então, vários foram os fatores que ocasionaram a quebra da Bolsa de Nova York. Mas, Michel, por que a quebra da Bolsa de Nova York? O que tem a ver Nova York? O que tem a ver os Estados Unidos com isso de novo? Porque, gente, entendam o seguinte: os Estados Unidos, eles, na primeira metade, né, do século XX, e chegando, né, ainda na primeira metade, né, no ano, mais precisamente no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos eles estavam tentando se reafirmar enquanto potência mundial, certo? Então era um país, e como até hoje a gente pode presenciar, é o país mais rico do mundo ainda, não é? Porque isso é fruto de anos e anos e anos, de décadas de crescimento econômico avançadíssimo, entendeu? Uns dizem que a China vai passar os Estados Unidos. Gente, eu acho muito difícil isso acontecer de forma legal. Por quê? Só mudando aqui um pouquinho de assunto. A China, mais de 90% do trabalho da China é trabalho escravo, certo? A China hoje ela é uma economia de mercado,
certo? Ela é um país capitalista, mas isso nos vieses econômicos, porque no viés político a China é comunista. Então, na verdade, é uma economia onde o Estado, certo? É uma economia do Estado e não uma economia de Estado, é uma economia do Estado, ou seja, o Estado chinês, o Estado centralizador, o Estado comunista chinês, o Partido Comunista da China, né, PCC, está hegemonicamente voltado para o desenvolvimento econômico do país, em sua grande maioria, voltado para o trabalho escravo. Então, os trabalhadores da China, eles trabalham por comida, praticamente, né? Por quê? Porque, segundo a ideologia política do país, o Estado é o provedor de tudo. Ou seja, é o Estado que vai ter que prover educação, prover comida, prover ao vestuário. Enfim, é um país que caminha tecnologicamente, industrialmente, espacialmente, né, falando aqui em termos tecnológicos espaciais, né, porque hoje a China é desenvolvida, né, tecnologicamente nesse ramo da corrida espacial. Porém, a indústria de base da China são subsalários, né? Não tem aquele ditado que diz, né, para inglês ver, daqui a pouco vai ser o quê? Aliás, a China trabalha para inglês ver, tipo assim, ver o poderio econômico, né? E ver a grande ascensão da China, né? Como nação capitalista, mas não vê que a China, em sua grande maioria, ela baseia ela tira o seu desenvolvimento econômico através de trabalho escravo, certo? Lá nos Estados Unidos não, lá nos Estados Unidos você ganha bem, né? É um país desenvolvido que paga bem, que a moeda é forte, né? Que é o dólar, enfim, vários são os fatores. Então, pessoal, na primeira metade do século XX, os Estados Unidos estavam querendo se reafirmar enquanto potência mundial, econômica, né? E aí, pessoal, em 1929, né? Porque antes disso, né? Economicamente falando, como é que era? Os Estados Unidos estavam em plena ascensão capitalista. Como? Vendendo bens de produção, né, bens de consumo, no caso geladeira, né, vendendo vários itens, né, do dia a dia, né, vendendo carros, enfim, para outras nações, né, e ajudando economicamente aquelas nações que foram destruídas pela Primeira Guerra Mundial. Então, os bens de consumo e de produção dos Estados Unidos, eles estavam em plena ascensão. Por quê? A economia estava em plena ascensão, por quê? Porque esses produtos, eles não eram vendidos somente para o país. Vou ligar aqui o ventilador que está muito quente. Não eram somente produtos vendidos para os americanos, mas sobretudo para exportações. Para onde, professor? Em sua grande maioria para a Europa, né? Que era o país que estava, o continente que estava assolado, né? Destruído pela Primeira Guerra Mundial e precisava se reconstruir. Então, quem foi que ajudou financeiramente, né, e vendendo produtos para esses países? Os Estados Unidos. Então, daí começou, pessoal, uma ascensão, uma opulência muito grande dos Estados Unidos em termos econômicos, né? A indústria estava trabalhando a todo vapor, certo? As famílias americanas estavam em pleno gozo das suas da sua ascensão econômica, comprando muita coisa boa para cá, mobiliando a casa, construindo casa. O setor de construção civil aumentou muito nesse período nos Estados Unidos. Então o país estava crescendo muito. Eu não sei aqui de cabeça a taxa de crescimento econômico dos Estados Unidos nessa época, antes da quebra da bolsa, mas eu posso garantir para vocês que era uma coisa muito grande, era uma coisa absurda, né? Estava crescendo muito. Então o que isso ocasionou, pessoal? Na lei da economia, existe um ditado que diz o seguinte, quanto mais um produto ele está em falta, mais o preço sobe. Quanto mais um produto está oferecido, né, em grande quantidade, o seu preço
desce. Eu vou dar um exemplo. Quando não tem feijão, isso é um exemplo que eu estou dando. Quando não tem feijão, o feijão ele faz o quê? O preço sobe. Quando tem feijão demais, o que acontece? O preço desce. Por quê? Porque a oferta é maior do que a procura. Do mesmo jeito, quando a procura é maior do que a oferta, o que acontece? O preço tende a se valorizar, a subir. Só que lá nos Estados Unidos, o que estava acontecendo? A indústria estava indo muito bem, o comércio estava indo muito bem, quer dizer, tudo lá estava, as ações da bolsa, né, bombando aí, cada vez mais valorizadas. Por quê? Porque a indústria estava produzindo muito. Então o setor de carvão estava em pleno vapor, o setor de fabricação de peças, né, para maquinário pesado e tal, em pleno vapor. Então os papéis das indústrias, das empresas estavam sendo valorizados na bolsa de valores, que é onde eu não entendo muito bem de bolsa de valores, porque eu não sou economista, mas é onde as pessoas vão para vender e comprar títulos, né, ações, né, porque as empresas elas são compostas de ações. Quando você tem os papéis, né, que valem as ações, aí quanto mais papéis você tiver, se esses papéis estiverem sendo valorizados, você tende a ganhar dinheiro. Quando esses papéis estão desvalorizados, você o que? Perde dinheiro. É mais ou menos assim. E lá, pessoal, a indústria estava indo muito bem, o comércio estava indo bem. Quer dizer, a vida dos americanos eles estavam vivendo uma espécie de Belle Époque, né? Uma espécie de primavera, né? Assim, muito bem, pouco tinham se envolvido na Primeira Guerra e estavam vendendo muito para esses países europeus destruídos com a situação da Primeira Guerra. Pois bem, aconteceu um momento em que, como tudo estava... Eu estou aqui tentando resumir de maneira didática, tá, pessoal? Não é, as coisas não são tão simples quanto eu estou dizendo para vocês, não. É muito mais complexo do que isso. Mas como eu estou me dirigindo a alunos e não a especialistas, então eu tenho que tomar cuidado em falar termos em que o aluno possa entender um pouquinho daquilo que eu estou falando. Então por isso que eu estou falando de maneira didática, tá, para vocês. Então vamos lá. Chegou um momento que tudo estava tão bom que todo mundo tinha tudo. O americano tinha carro bom, o americano tinha casa boa, o americano estava com a casa toda ajeitada, toda mobiliada, né? Naquele tempo ainda não tinha sido inventada a TV, mas o rádio estava em pleno vapor, todo mundo tinha rádio, todo mundo tinha... Enfim, as pessoas estavam, todos os americanos, né, mais de 90% da população americana, estava muito bem. E aí a indústria... E estava vendendo muito, né? Estava produzindo, as indústrias estavam produzindo e vendendo para... Chegou um momento que essa indústria ela não conseguiu mais vender. Por quê? Porque tudo já estava abastecido. A indústria norte-americana, ela entrou em colapso porque ela não teve mais a quem vender. Então aí o que acontece? Quando todo mundo tem tudo, o que vai acontecer? Você não vai comprar nada. Se eu não vou comprar nada, o que vai acontecer? Eu vou deixar de dar emprego ao vendedor da loja. Vou deixar, por conseguinte, o dono da loja vai quebrar, porque o vendedor não vai mais vender os produtos. Se o dono da loja quebra, o dono da indústria também quebra. Por quê? Porque a indústria não vai mais vender para a loja. Então, pessoal, é um efeito dominó. Uma peça vai derrubando a outra, até chegar, né? Até que, num belo dia... belo dia para, né? Porque para eles não foi tão bom assim. A bolsa de valores ela se viu às voltas com todas as empresas quebrando. Por quê? Porque não estavam mais vendendo nada. Se não está mais vendendo nada, os papéis, as ações, elas se desvalorizaram. Então, acontecendo o quê? O que a gente entende por quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929. Eu acho que foi numa quinta-feira negra, né? O dia que foi... Ou foi quinta ou foi sexta-feira negra, agora me fugiu a memória. Que aconteceu isso, é o crash, né? O crash da Bolsa de Nova York. Quebrou. Então, com isso, né, o país entrou numa grande depressão econômica que durou anos para que fosse reestabelecido novamente. Então,
Qual foi a lição qual é a lição que a gente tirou disso? Que os capitalistas tiraram disso? Olha, o sistema capitalista, ele não é tão forte e inabalável como a gente pensava. Ele tem uma falha. A falha é essa daí. Quando se abastece demais, quando se produz demais, quando a economia está indo muito bem, vai chegar um momento em que todo mundo vai ter tudo e ninguém vai mais comprar nada. Por quê? Porque o capitalismo, pessoal, ele se baseia em quê? Em duas coisas: economia de mercado e compra e venda de produtos. Se você não tem economia de mercado, que é o capital, né, girando, né, o dinheiro circulando, e compra e venda de produtos, você não tem mais uma sociedade capitalista. Você tem o quê? Uma sociedade que está mais voltada para os moldes sociocomunistas, né? Onde não tem indústria, onde não tem abastecimento e que o Estado enganosamente diz que provém tudo a todos, né? O que é uma grande mentira. Então, desde que a Bolsa de Nova York quebrou em 1929 e os Estados Unidos entraram na Grande Depressão, foi feito que toda uma readequação aos moldes capitalistas, ao modelo de produção capitalista. Tá certo? Então, assim, a indústria não começou a produzir como estava produzindo antes. Ela teve já uma reserva. Ela ficou já um pouco mais cautelosa em relação a isso. Então, pessoal, em resumo, é isso, tá? Quero que vocês aproveitem os videozinhos que eu mandei aí. Vejam, façam uma pequena comparação se o que eu falei aqui tem alguma coisa a ver com os vídeos, né? Porque eu não assisti os vídeos, eu peguei, né, que eu já tinha visto antes, né? Eu peguei e vi que era interessante para vocês, né? Isso aqui foi só um resumo aqui da cabeça do professor mesmo, né? Uma coisa para vocês ficarem se lembrando e lembrar de tudo que eu falei aqui é muito importante para que a gente, quando a gente pegar agora na próxima aula presencial, a gente não ter mais problema em a gente resolver as nossas atividades e a gente fixar o conteúdo, tá bom? Então, no mais, eu agradeço a atenção de vocês, né? Quero desejar a todos um bom dia e bons estudos. Leiam, né? Se tiver o livro, leia o livro, né? Com esse tema, né? Que tá aí da aula. E quando for sexta-feira lá no 9º ano a gente se vê, a gente complementa isso aí, tá? Pois um abraço a todos, tenham um bom dia.